O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isto se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus caros irmãos aqui nesta igreja, você que nos acompanha pelas redes sociais, todo ano nós temos a Quaresma, que a igreja nos convida a nos preparar para a Santa Páscoa. Páscoa todo dia é Páscoa. Essa missa aqui hoje é Páscoa. Páscoa é o que nós vivemos, toda Santa Missa. Mas desde os primórdios do cristianismo, é uma prática de uma vez por ano, celebra-se este acontecimento, né? O que nós fazemos todos os dias. E a igreja nesse período, eu estava lendo um texto ontem, antes de ontem, do século IV, século V. O Papa na época dizia: agora que abriu-se a Quaresma, o nosso retiro quaresmal. E é bonito ver no século XV, 15 séculos atrás, e antes mesmo, a igreja continua repetindo essas tradições que nos levam a refletir a nossa vida. E na Quaresma, no primeiro domingo, sempre no primeiro domingo da Quaresma, nós meditamos as tentações de Cristo e as nossas tentações. Porque neste período nós somos chamados a irmos ao deserto. Deserto é o lugar do silêncio. E como está difícil a gente fazer silêncio, gente. Não estou dizendo de ficar de boca calada, não. Silêncio mesmo da mente. Nós temos dificuldade de silenciar. Nós vivemos numa sociedade muito barulhenta, e nós estamos acostumados. O silêncio nos incomoda. Estamos aqui conversando 3 ou 4, daqui a pouco você sai, fiquei sozinho. Ai meu Deus do céu, o que eu faço? Pega a mão, põe a mão no bolso, pega o celular, acabou a solidão, acabou. A gente se entretém rapidamente porque a gente está com medo de silenciar, medo. E cuidado, gente, é necessário. O tempo que estamos vivendo é necessário ir ao deserto. Agora,
Deserto é o lugar do encontro com Deus, mas também o diabo está lá, tá? Lá nós encontramos o tentador. O diabo, a igreja nunca negou a sua existência. Existe o diabo ser espiritual? Sim, existe. Uma das artimanhas dele é fazer com que nós não acreditemos na sua existência, mas ele existe. Mas no mundo bíblico, a palavra diabo não é somente aquilo que, não é só o ser espiritual, diabólico, né? Lúcifer que, né, se afastou de Deus, quis ser como Deus. Mas a palavra diabo, na sua origem, diabolos, ela significa divisor, ou aquele que vai na transversal. Tudo aquilo que é na transversal, que divide, a Bíblia também costuma dizer que isso é um diabo. Estamos nós aqui apaixonados. Isso é brincadeira, não leva a sério, tá? Por favor. Estamos aqui se apaixonados. De repente sua mãe é viva? De repente a minha sogra começa então, e começa a interferir, a fazer com que isso não aconteça. Ao diabo aqui, ó. Aquilo que está, é a sogra não, né gente, né? Aquilo que está na transversal, aquilo que impede da unidade, da união. Isso nós podemos também chamar biblicamente de diabolos. O diabo pode ser então o ser espiritual, pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser uma quantidade de pessoas, pode ser uma instituição, tudo aquilo que impede de acontecer esta unidade com o próprio Deus. E como surge tudo isso? Nós temos aqui a leitura primeira, leitura fantástica. Na verdade, a liturgia de hoje é um banho de teologia. Aqui nós temos os dogmas, aqui a gente reflete muitas coisas. A leitura primeira nos mostra a serpente no paraíso. Serpente, também na antiguidade, não é somente um bicho feio que nós achamos que é o diabo. Serpente também tem um lado positivo, belo. Ao trocar a sua pele, era símbolo de renascimento, de renovo. Então a serpente tem algo de positivo. E nem fique imaginando, meus irmãos, tem gente que tem imagem na cabeça do diabo, chifrudo, horroroso, com tridente. O diabo é bonito, é bonita, é cheiroso, é cheirosa, é gostoso e é gostosa. Feio é você. Não pense que o diabo é aquele que você vai ver e logo sai capeta, que nada. Você vai dizer, vem, vem, vem. Quando você viu, você foi abocanhado. E qual é o papel do diabo? Qual é a principal missão do diabo? Vamos tentar olhar na primeira leitura que está aqui, a resposta. Deus colocou no paraíso Adão e Eva e disse, olha, só peço que não coma desse fruto, só ele. Não coma deste fruto, mais nada. O resto você pode tudo, mas o fruto do bem e do mal, do conhecimento, não comas. Por quê? Será que Deus queria que nós ficássemos na ignorância? Não queria que nós tivéssemos conhecimento? Não, gente. Olha, o que Deus quis, confia em mim. Não queira saber o que é certo e o que é errado. Faça aquilo que eu lhe peço, basta. Era necessário que essa árvore estivesse aqui. Eu falava uma vez para vocês que isso é a liberdade. Se essa árvore não estivesse lá, nós não seríamos livres. A árvore é símbolo, tá gente? Adão e Eva, todo mundo aqui é o simbólico, né? Era necessário que lá estivesse. Se não tivesse a possibilidade, que é a liberdade, nós não seríamos livres. Deus assim colocou, não para nos privar do conhecimento, mas para que nós confiássemos nele. O que o diabo fez? Chegou perto de quem? Dela, né? Sempre ela. Ô mulherada. E pior que ela leva o homem sozinho, leva o homem também junto, né?
A serpente chega da mulher e diz: o que o homem diz? Que nós não podemos comer dele, porque nós iremos morrer se comermos dele. Olha a serpente: que nada, menina, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos abrirão e sereis como Deus. A serpente chama Deus de mentiroso. Que isso? Deixa de ser boba, não vai morrer não. Mas que pode? Deus está falando mentira? O papel da serpente, do diabo, a principal missão do diabo é de nos afastarmos de Deus. E detalhe, pela mentira, olha o que ele promete: se você comer daquele fruto, você será como Deus, vós sereis como Deus. Gente, tem aqui um Deus, ou algo que está superior a mim, eu estou aqui. Se alguém me promete que eu vou ser igual a Ele, para que eu preciso dele? Não preciso. Se eu vou ser como Deus, eu não preciso dele. O papel do tentador e da serpente é esse: fazer nos convencer de que nós não precisamos de Deus. E é onde a maioria das pessoas tem caído. Para que Deus? Para que aqueles religiões que falam em nome dele? Eu tenho minha inteligência, minha faculdade, minha ciência, meu conhecimento, eu tenho a minha capacidade toda, para quê? Para que eu vou perder meu tempo? E tem crescido uma leva de pessoas, de gerações assim, achando não necessário, ela se basta. E aí o que acontece? Quando a serpente me promete ser como Deus, eu me torno o centro. E aí nós chamamos do antropocentrismo. O homem é o centro de tudo. E é o que a gente vê, gente. É o que a gente vê. Tudo filho de serpente, tudo filho de Satanás. Só que a serpente, ela é mentirosa, ela engana. E de que maneira a serpente tenta nos afastar de Deus? 3 maneiras, 3 modos. De 3 modos a serpente tenta nos convencer de que nós não precisamos de Deus. Que nós chamamos das tentações, as quais Jesus também passou. Falar nisso, as tentações de Jesus e de Adão e Eva são as mesmas. São as mesmas. Não vou aqui adentrar para não me alongar. Primeira tentação de Jesus, que é a nossa, é a forma que o diabo nos provoca para nos afastar de Deus. O diabo leva Jesus e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães, se transformem em pães. Pedra, matéria, faça com que essa pedra se transforme em pão. Pão é comida, eu tenho necessidade de comida. O ser humano sem comida morre. Então o diabo está dizendo o seguinte: sacie com a matéria, faça que a matéria realmente te plenifique. Matéria o que é? Não é somente a pedra, tudo aquilo que é terreno, as realidades terrenas, os bens terrenos, a riqueza terrena, as coisas terrenas. O diabo está dizendo: faça com que isso seja o seu alimento. E gente, o que tem de gente se alimentando de pedra, que a vida deles só é pedra, só é matéria, é o que nós chamamos dos materialistas. O materialista é aquele que se realiza, a vida dele é as suas coisas terrenas, ele não tem necessidade. Está depressivo, ele precisa de matéria, ele precisa de comprar, precisa de usar, precisa de cheirar, precisa de transar. Tudo é aquilo, é necessidade terrena. Está feliz, está triste, o que seja, ele se realiza, ele se planifica na matéria. Daí nascem os corruptos. Os corruptos estão aqui, tudo filho de serpente, tudo filho do demônio,
que estão aqui simplesmente agarrados às coisas terrenas, as pessoas apegadas aos seus bens, filho de serpente, filhote de serpente, está apegada, não consegue partilhar, não consegue fazer nada, tudo é dela. E é engraçado, os materialistas, eles querem cada vez mais, é uma fome que não sacia, ele tem, ele quer mais, ele vai querendo mais, vai querendo mais. Aquele materialista, ele busca tanta matéria, para que buscar Deus? Para que eu quero Deus? Eu me realizo na minha matéria, eu me realizo naquilo que tenho, eu me realizo nisso. É uma forma de se afastar de Deus. Qual é a resposta de Jesus para a tentação? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A matéria, ela é necessária, de Jesus. Nem só de pão vive o homem, ou seja, o pão é necessário, a matéria é necessária, mas não é suficiente, não basta. Precisa da palavra de Deus. Aqueles que são seduzidos pela serpente não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem, vivem somente ali, grudados, né? Vivem em volta. A razão da vida, a felicidade deles se passa por ter ou não ter. Segunda forma que o diabo tenta o ser humano, e também tentou Jesus, para afastar de Deus, para não precisar de Deus. O diabo levou Jesus para o alto do templo e disse: lança-te daqui, porque a palavra de... Olha, o diabo usa a Bíblia. E sabe qual é esse trecho da Bíblia? Sabe onde é? Salmo 91. Quanta gente não tem lá o Salmo 91 em casa, que lê todo dia? Eu confio no Senhor, nada temo, e assim por diante. O diabo usou o Salmo 91. Olha, lança-te daqui, porque a palavra diz que anjos irão te socorrer e te levarão nas mãos. O que o diabo está dizendo? Olha, se és cristã, por que você está com câncer? Cadê o teu Deus, filha? Se és cristã, por que seu filho morreu? Não ouviu sua oração? Se és cristã, por que estás sofrendo tanto? Deus não falou que iria te prover, que iria cuidar de você? Cadê este Deus que permitiu você passar por tudo isto? Onde está Deus que na palavra diz que estaria ali te cercando e tudo? Onde estás? O diabo vai tentar a nossa fé, a nossa relação com Deus. Primeiro ele nos tenta na materialidade, que a matéria nos supra. Depois ele parte para a nossa relação de fé. E quantas pessoas perdem a fé por às vezes não serem atendidos, porque esperam que Jesus pudesse resolver isso, aquilo, outro, e querem que Jesus faça isso, que cura. Onde está Deus? E anda no desespero, quando a doença bate a porta, e procura igreja de cá, de lá, à procura de um milagre a todo custo, e como ele às vezes não faz, se torna um apóstata da fé, não crê mais, e o diabo está lá do lado, está lá tentando. Por quê? Vai duvidando, tentando. E a resposta de Jesus para essa tentação: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente, não duvide do poder e da presença de Deus. Ele não diz: pedi, recebereis, batei e vos será aberto, e hoje está pedindo, e não acontece nada. Eu acho que ele não está te ouvindo. E esse Satanás, talvez está dentro de nós, é uma pessoa que está próximo, está ali, tentando acabar, nos afastar de Deus. Terceira forma que o diabo usa para nos afastar do Senhor, para que nós não tenhamos necessidade dele. O demônio levou Jesus no alto do monte,
Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Olha que interessante. O demônio tem o reino e tem a sua glória. O demônio é glorificado por muitas pessoas. E diz: eu te darei tudo isso daqui, se ajoelhares e me adorar. A terceira tentação, a primeira é em relação à matéria, a segunda é em relação transcendental, eu e Deus. A terceira passa por eu e o próximo, a minha relação com o próximo. Eu quero o poder, eu quero estar acima dele, eu quero mandar nele, eu quero governar. E o diabo nos diz: se você quer isto, dobra-se diante de mim e me adore. O que é adorar? O que é prestar culto? Adoração, latim latria. A latria, como nós adoramos algo. O que é adorar? O que é o gesto de adorar? Adoração é: a minha vida tem sentido daquilo que eu adoro. Eu passo, quando eu estou triste, alegre, feliz, o que seja, eu o procuro. As minhas orações, quando estou junto, eu me dobro. Adoração vem de dobrar, de ajoelhar, de humilhar. Eu me humilho, reconheço que Ele é maior do que eu, Ele me governa, Ele tem domínio sobre mim, e eu o glorifico, dou a minha vida. Isso é atitude de adoração. Por acaso alguém fica adorando: ó diabo, Satanás, vem sangue de Satanás, vem sangue Satanás e vem sobre mim, toma o meu corpo, Satanás. Alguém faz isso? Tem alguns loucos que fazem, né? Tem alguns loucos que fazem isso. Mas amados, não pensemos que adorar Satanás é dizer: ó Satanás, te adoro. Mas eu tenho práticas idolátricas a ídolos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, ou fala mais forte ao meu coração, é o diabo, é o ídolo. Tem gente que idolatra dinheiro, pessoa, sexo, vício, poder, e fazem de tudo, se dobram diante daquilo. É o diabo. Ele não está lhe dizendo: ó diabo, mas ele: dinheiro, vem mulher, vem homem. Ele faz de tudo, a vida dele está dobrando diante daquele desejo. É o diabo dele. Esse é o diabo, que é a transversal, aquilo que divide realmente da minha unidade, minha relação com o próprio Deus. Jesus responde: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Devemos ter adoração a Ele somente. Tem tanta gente adorando a si mesmo, adorando as coisas terrenas, apegadas, e não percebe que foram picados pela serpente. Por isso, amados irmãos, nesse tempo de quaresma, a igreja nos convida a refletir: ei, a quem estamos servindo? A quem estamos seguindo? A Adão ou a Jesus Cristo? A quem? Eu vejo cada vez mais gerações, pessoas, inúmeras pessoas e famílias crescendo à margem da palavra de Deus. Gente que não pode ver um objeto, uma pessoa, uma coisa, porque ele vai se mexendo e tem jeito, e pronto, quando se viu, está lá, está preso. É o seu Satanás, é o seu diabo que lhe afasta. É o jogo, é a música, é o artista, é a fama, é o poder, é o diabo, que estão servindo e não conseguem sair daquilo. Gente, a Amor dizia esses dias: a música ela é poderosa. Nós usamos a música na liturgia, na igreja, a música atrai, mas a música ela é diabólica também. E quanta gente que não consegue, estão se vendendo a alma por causa de música. É assustador. É assustador ver jovens inteiros se rastejando, se humilhando por causa de música e de bebida.
tudo encapetado. Que a música é bela, nos leva a Deus, mas a música também nos leva para o diabo. E a gente está ficando cego, porque nós não estamos precisando. Aí não tem mais quarta-feira de cinza, domingo de... não tem mais nada, se prolonga tudo. Para poder o quê? Comer, beber, trepar e fazer tudo. É isso, porque eu preciso disso. Precisamos disso. E passa em cima de tudo, passa um rodo em cima de todo mundo. Por quê? Eu preciso. Isso é o diabo. Está servindo, está adorando e não está percebendo que está se ajoelhando diante de Satanás. E a gente age em Satanás, a gente vai ver, né? Percebe? Não percebe, gente. A serpente é sorrateira, muito sutil. Se ela conseguiu seduzir Adão e Eva no paraíso, aqui na terra então, e no Brasil, no Brasil então vai ser pior. Desculpa a linguagem chula, mas às vezes precisa descer ao nível de alguns, para que possam enxergar e ser libertos, para que possam ver a verdade. Não pense, meus irmãos, que Satanás, possessão, é como a gente vê esses circos, nessas que é transmitidos pelo Brasil afora, pelas televisões e redes sociais, alguém se tribuchando, alguém ali, sai capeta. Gente, isso é circo. Capeta é aquela pessoa que não consegue largar o seu vício, e assim por diante, que vive por conta daquilo ali. Ali está o capeta. Que às vezes não é que o espírito entrou na pessoa. As pessoas têm ideia, às vezes, que é tudo culpa do demônio. Eu pequei porque o demônio está a mim. Isso é fuga. Como dizia na Bíblia, diabo, demônio, Satanás, não é somente o ser espiritual, mas é tudo aquilo que me divide. E diz Jesus, o que torna o homem impuro não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Maus pensamentos, vontades, assim por diante. Às vezes está dentro de nós. Aquelas vontades que Santo Agostinho chama de concupiscência, é uma força que me leva a pecar. Por isso eu preciso vencer as tentações. E termino dizendo, como se vence as tentações? Primeira, refere-se à matéria. Qual é a primeira receita contra a matéria? Qual é? Qual? Jejum, gente. O jejum nada mais é do que eu me abster da matéria. Quando eu consigo dominar a matéria, eu consigo ser mais forte. A segunda tentação é a minha relação com Deus, a fé. O diabo vem tentar. Qual é a receita? Qual? Oração. Mesmo na dificuldade, na dor, no silêncio de Deus, oro, permaneço na minha oração. Terceira tentação, que é a relação outro, de poder. Qual é a receita? Qual é? Caridade. Eu vejo o outro não como aquele que devo humilhar o outro, mas eu vou servir. Eu vou me dobrar, vou lavar os pés, vou me dobrar diante dele e vou fazer caridade. Jejum, oração, caridade. São as receitas para vencer o inimigo, o mal, que nos afasta e quer nos convencer de que nós não precisamos de Deus. Cuidado com os satanazinhos no seu coração e na sua mente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.